Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Segunda-feira, são 5h30 da manhã e quero desejar para vocês uma segunda-feira maravilhosa, abençoada, uma semana fantástica para todos. Que Deus esteja no coração de vocês, na vida de vocês, neste dia de hoje e nesta semana, com certeza, abençoada. Mas vamos falar de futebol. Antes, aqui é o nosso canal, falando de futebol com o Rubinho Barbosa, @Rubinho Barbosa diretor, lá no canal, lá no Instagram também. Peço para vocês que, se não é inscrito, vim para o canal, vim participar, vim dar sua opinião, vim curtir aqui os nossos conteúdos com imparcialidade e com a verdade. E agradeço bastante a todos que estão aqui, que colaboram, que mandam mensagens, que dão opiniões. Aqui o canal é democrático e participa com vocês. Olha, pessoal, na verdade, quem ama futebol, quem gosta de futebol, eu sou um dessas pessoas que gosta de futebol, que ama futebol, amanhece na segunda-feira indignado com a arbitragem do futebol brasileiro. Indignado com o que fizeram com o esporte. Esse árbitro é Bruno, né? Bruno Alceu, do Rio de Janeiro, e o Ricardo, também do VAR. Isso não conspira só contra o esporte, não. O que a gente vê, e uma opinião muito tranquila minha, é que essas equipes, esse pronto foi marcado não só contra o esporte. Isso foi uma resposta para todas as equipes intermediárias que estão lutando, que trabalham com afinco, né? Que querem um lugar ao sol. Esporte, Juventude, Ceará, quem mais? Vitória. Equipes que lutam para fazer um elenco forte, competitivo, sabendo das dificuldades que é o Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Se não for o mais difícil campeonato do mundo, está entre os mais difíceis. E quando você joga contra equipes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, Botafogo, Fluminense, Grêmio, que são equipes com poder aquisitivo muito maior, equipes com força de elencos caros, elencos praticamente 2 times, e que pode fazer rodízio, como está na moda. Bem que eu já disse que rodízio bom é o dos quilos Ilha do Leite. O melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. Essas equipes podem, como ontem, que o Palmeiras colocou em campo, Weverton, Bruno Fux, Murilo, Micael, Vanderlan, Giai, Martinez, Luca Evangelista, Felipe Anderson, né? Foi o Torres, né? E Flávio Lopes. E no segundo tempo, entrou nada mais, nada menos do que Rafael Veiga, Piquerez, Moreno, né? Vitor Roque e Estevão. Todos titulares. Todos craques de bola. Então, as dificuldades são muito grandes para essas equipes e outras equipes. O próprio hoje Vasco da Gama, uma equipe que não tem recursos também para contratar, né? E outras equipes que ficam ali no meio de tabela. Essas equipes, elas não jogam só contra essas grandes equipes, jogam contra o sistema, jogam contra a arbitragem. Essas equipes têm que se superarem dentro de campo o máximo que podem para fazer o resultado, vencer uma partida, né, com o apoio da sua torcida, principalmente jogando em casa, para fazer a diferença. Porque não joga só contra essas equipes.
joga contra uma arbitragem tendenciosa, vergonhosa, que na primeira oportunidade mete a mão nessas equipes. O Sport ontem foi garfado, foi roubado, foi assaltado dentro da Ilha do Retiro. E todo mundo viu. Todos. Quem gosta de futebol, quem ama futebol, viu. E aí você vê depoimentos como o goleiro Marcos, palmeirense roxo, falando que estava indignado com esta vitória do Palmeiras, com esse pênalti mal marcado. A imprensa do Sul todos. Então, o que fazer contra esses absurdos? O que fazer contra esses absurdos? O que fazer com um árbitro desse? O que fazer com o VAR que nem chama o árbitro para rever o lance? Simplesmente lamentável, vergonhoso, indignado com tudo isso. Num jogo de futebol onde o Sport se superou na partida. E eu cobrava tanto aqui que o Sport não estava sendo protagonista. Que o Sport tinha que ser protagonista. E ontem o Sport jogou futebol. Na bola, limpo, com transição, com velocidade, com mudança de posição. E eu acertei a equipe que o Sport iria jogar. Eu só não lembrei do Igor Cariús, que estava ainda, pensando que ainda estava contundido, né? Essa coisa toda. Mas não. O resto foi o time que eu falei que poderia jogar e jogou muito bem. Kaique França, Hereda, e aí saiu contundido para a entrada do Matheus Alexandre. E aí vocês vejam a diferença de substituições. Matheus Alexandre, Fabrício Domingues no lugar de Duqueiroz, Lene Lobato no lugar de Lucas Lima, Carlos Alberto no lugar de Barleta e saiu Pablo para a entrada de Arthur Souza. E aí o Sport cai de rendimento quando esses jogadores entraram. O Hereda estava arrebentando na lateral direita. Aí sai contundido ainda no primeiro tempo. E entra Matheus Alexandre, que não é o mesmo jogador, que não é a mesma qualidade técnica. Né? Então o meio de campo com Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, Barleta e Pablo no ataque. O time do Sport foi competitivo. O time do Sport jogou futebol contra um adversário muito forte, com um elenco muito forte. E o Sport equilibrou a partida, em muitos momentos foi até melhor do que o Palmeiras. A grande parte foi melhor do que o Palmeiras. O Sport sai atrás do placar num pênalti que, na minha visão também, duvidoso. Tenho certeza que também não seria marcado a favor do Sport. Uma bola. A imagem não mostra com clareza que Chico puxa o jogador do Palmeiras. E o árbitro imediatamente marcou. Certo? Mas o Sport foi atrás. E empata num belo lance de escanteio, inteligente. Acho que pode até ter sido treino também, porque Barleta estava muito bem colocado e a bola vem exatamente no pé dele e ele dá a chapada e empata a partida. E aí enlouquece a Ilha do Retiro. O Sport ainda meteu uma bola na trave com o Sérgio Oliveira, no travessão. O Sport jogou futebol. O quarteto ali do meio de campo se movimentando muito, né? E estava em cima do Palmeiras. Agora, quando o Palmeiras bota esses 5 jogadores que eu falei e o Sport muda os 5 deles também, a diferença é gritante, técnica. E aí o Palmeiras equilibra o jogo no meio do segundo tempo. E o Sport se preocupou na marcação, né? Porque sabia que a qualidade técnica seria outra do Palmeiras e o jogo passa a ser um jogo mais equilibrado. O Palmeiras adiantou suas linhas, porque, claro, com esses jogadores aqui, tem que adiantar mesmo, e o Sport recua um pouco para tentar sair no contra-ataque. E o Sport fez um grande jogo, essa é a verdade.
E o jogo caminhava para o empate seria um resultado justo, não teria problema. Tanto um quanto o outro poderia ganhar, porque faz parte do futebol, mas que ganhasse na honestidade, ganhasse na clareza da partida, em dois times que procuraram a vitória. Mas não. A vitória vem num pênalti roubado, inadmissível, e o VAR não chamar, o juiz também não está nem aí, e o Sport perde um jogo e que fica realmente perguntando, né? Por que isso contra o Sport, contra o futebol do Nordeste? Essa é a verdade, gente. O árbitro vai embora, tá tudo certo, vai pegar um ganchinho aí de araque, depois volta e vai fazer de novo. Porque são árbitros que vêm com a camisa do time grande. E quando eu digo time grande, são esses elencos caros que existem. Porque dentro do campo, ontem o Sport equilibrou o jogo e jogou até melhor do que o Palmeiras. Então, não é questão de ser time pequeno. Porque dentro de campo o jogo foi equilibrado e o Sport, em muitos momentos, foi melhor do que o Palmeiras. Uma grande partida, para mim, a melhor, desde que voltou, do Igor Cariús, pela esquerda. O Hereda arrebentando pela direita. A movimentação de Sérgio Oliveira, de Barleta, de Lucas Lima. O Rivera mandou ali no meio de campo, o meio de campo do Sport mandou no jogo. Muita marcação do Duqueiroz, enfim. Agora, quando você muda, o jogo passou a ser um jogo mais equilibrado com as mudanças que o Palmeiras fez. Mas o que a gente fica indignado, revoltado, é o juiz marcar um pênalti desse e o VAR não chamar para rever o lance. Olha, eu vou só fazer uma crítica também aqui ao diretor do Sport que deu a entrevista. Eu acho que concordo com ele em quase tudo que ele falou. Mas ele livrar a cara do presidente da CBF, eu também fico indignado. O presidente da CBF não sabe nada de futebol. E também não está nem aí. Todos votaram a favor da reeleição. Federações e clubes da Série A e da Série B. E na entrevista ontem, eu fiquei, sabe, também pasmo, sabe? Do diretor aí elogiar o presidente da CBF. Não, senhor diretor, não. O momento ali era para também meter o cacete. Porque ele é culpado, sim. Ele é quem manda no futebol brasileiro. Ele é quem manda nessa divisão de árbitro. Ele é quem coloca lá o chefe lá, que eu não sei nem quem é. Ele é culpado, sim, senhor diretor. E o senhor perdeu uma grande oportunidade para mostrar para o Brasil, tá, que a gente não aceita os desmandos da CBF no futebol brasileiro. A incompetência da CBF no futebol brasileiro. A incompetência desse chefe de arbitragem. A incompetência de árbitros desqualificados. Eu não quero nem falar aqui de outras coisas, porque sabe como é, né? Sabe como é. Mas uma coisa é certa. Independente do que o diretor falou aí, eu concordo com ele na questão da arbitragem, do pênalti que não existiu, da incompetência dessas arbitragens brasileiras. Eu vou só também fazer uma ressalva aqui, sabe? Por que na entrevista coletiva, eu escutei a entrevista coletiva e não vi. Por que não perguntaram para o chato, que reclama de tudo quando ele perde, do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras? Por que não perguntaram se ele iria comentar o pênalti que foi dado para o Palmeiras mais uma vez? Ninguém perguntou. E aí, ele, na maior cara de pau, enaltece a vitória do Palmeiras, mas um gol no final do jogo, isso é fruto do trabalho, e blá, 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 blá. E ninguém perguntou. E o pênalti, professor? O que é que você me diz? Você que reclama tanto da arbitragem brasileira, né?
quando é a seu favor, não é, Abel Ferreira? Então, para mim também, eu fiquei indignado também que ninguém perguntou a esse chato. Esse cidadão que acha que manda no futebol brasileiro, que pode falar o que ele quiser, e todo mundo fica babando, puxando o saco dele. Certo? E ele, no jogo que tiraram o São Paulo da final do Campeonato Paulista, também não existiu o pênalti. E ele teve a cara de pau de dizer que foi pênalti. Contra o Corinthians na final do Paulista, também não foi pênalti. Foi fora da área. E ele, na cara de pau, não diz nada. Então, essa hipocrisia tem que acabar. E essa passada de pano de muita gente da imprensa também tem que acabar. A verdade é que o Nordeste sempre foi roubado por essas arbitragens tendenciosas, malignas que o futebol brasileiro tem. Sempre em benefício dos grandes clubes do sul e sudeste do país. A verdade é que o esporte vai sofrer. Já começou a sofrer. Um pênalti, na minha opinião, duvidoso do Chico. O lance não dá pra gente ver. E um pênalti escandaloso, mal marcado contra o Sport. Até quando nós vamos aceitar isso? Eu quero falar para vocês que Esquilos Ilha do Leite, né? Melhor rodízio de pizzas e massas saladas. E peço para vocês, quem quiser incentivar, apoiar, dar uma força aqui financeiramente ao nosso canal, ao diretor, o meu pix é rubensbarbosa58@gmail.com. Para terminar, a segunda-feira começa realmente, para quem ama futebol, muito triste. Não pela derrota do Sport, mas sim como ela aconteceu. Porque, como eu disse, o jogo foi incrível, foi um belo jogo. Um jogo limpo, até os pênaltis marcados para o Palmeiras. Primeiro, já disse que eu também não marcaria. Mas, não sei se puxou, se não puxou, o lance é duvidoso. Mas o segundo foi assalto. Então, quem ama futebol, começa a segunda-feira indignado com este pênalti, com esse cidadão chamado Bruno Alceu, né, do Rio de Janeiro, que veio para cá tomar o jogo do Sport. Meu repúdio a tudo isso.